A oncologista e imunologista Nise Yamaguchi é uma das principais defensoras do tratamento precoce para a Covid-19, com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina. O depoimento dela à comissão foi pedido em requerimentos da bancada governista. Foi a primeira depoente, até agora, convidada e não convocada. Mas, a pedido do presidente Omar Aziz, fez o juramento de dizer somente a verdade. Na CPI, Nise Yamaguchi fez um resumo da formação e experiência profissional, se solidarizou com as vítimas da Covid-19, disse que é uma colaboradora eventual de qualquer governo, que nunca teve um encontro privado com o presidente Bolsonaro e explicou por que defende o tratamento precoce. Isso é baseado em ciência. Né? E uma ciência bastante profunda, estou terminando, né? Em que nós já temos artigos científicos publicados, endossados por notas técnicas para a Procuradoria-Geral da União, com uma discussão dos artigos negativos, porque existem vários propondo que não funciona, mas a maioria dos artigos negativos que aqui estão, eles são feitos em pacientes moderados e graves, não nos pacientes iniciais. A oncologista disse considerar que há uma conspiração política contra o tratamento precoce e até perseguição a médicos que defendem o tratamento. A reunião teve momentos tensos. O relator apresentou vários vídeos com declarações de Nise Yamaguchi sobre temas polêmicos, como a imunidade de rebanho. Acredito que nós deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical, ou seja, só idosos imunodeprimidos terem cuidados especiais, e desta forma nós adquiriríamos a imunidade de rebanho. Nós precisamos, nesse momento, é isso que o doutor Ricardo Barros disse, que é o que acontece quando todo mundo que não está em risco volta a trabalhar, etc. Isso já está ocorrendo. Então, eu acho que é o que nós estamos observando, continua diminuindo. Mesmo na segunda onda, terceira onda na Europa, a mortalidade é muito baixa. Renan quis saber se ela mantinha a posição. E foi o primeiro embate entre governistas e oposicionistas. A imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, ou que tenham tido contato com o vírus, ou que tenham uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Então, o que acontece é que esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. Nós tivemos no começo... Uma questão importante, presidente, somente uma checagem, questão importante de checagem, doutora Nise. Um vírus não produz imunidade. Se é acometido por um vírus, não produz necessariamente... Não, eu não estou dizendo que as pessoas... A senhora disse isso agora. A senhora disse isso agora, por favor. Não, as pessoas que estão nos ouvindo não podem ser... Desculpe, eu tenho que esclarecer o seguinte. Desculpe, senador, eu gostaria de completar. Vai poder responder, eu só presidente? gostaria de completar a minha... Senador Marcos Rogério. Senador Marcos Rogério. O senhor me desculpe, eu gostaria de... Por favor, doutora Nise, só um minuto. Vossa Senhoria mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho? Naquela época, que isso foi em junho do ano passado, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos, sim, uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente. Nise Yamaguchi disse que nunca discutiu imunidade de rebanho ou tratamento precoce com o presidente Bolsonaro. Disse que o presidente perguntou a ela sobre cloroquina e ela disse que os médicos estavam divididos. E negou que fizesse parte de um gabinete paralelo para assessorar Bolsonaro. Ela foi questionada pelo relator também sobre declarações feitas em vídeos apresentados à CPI, em que diz que a vacina não é a única saída. Científicas robustas, falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é necessário vacinar aleatoriamente uma população
população inteira, dizendo que é a única saída. Objetivamente, existem dois lados: a medicina da prevenção, que é a vacina, e aí a medicina do tratamento, que é o tratamento. Então, são coisas diferentes. A resposta irritou o presidente da comissão. Quero reiterar, senador Omar Aziz, que a importância de falar que a prevenção, concordo plenamente com o senhor, que a prevenção é muito importante, que as vacinas são muito importantes e resolveram grandes pandemias. A senhora não disse isso, doutora Falei Alice? sim. Não, a senhora disse o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Nem obrigatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Alice. Essa é a Copa que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Alice, sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2. Essa CPI foi criada para isso. A médica não quis emitir opinião sobre as declarações do presidente Bolsonaro desqualificando as vacinas. Está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar aqui, falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Isso é uma questão que se refere ao governo brasileiro. Eu não participo dessa discussão. Não, mas eu perguntei, a discussão, cientificamente, tecnicamente, foi uma decisão acertada? Eu não tenho como dizer, porque isso não é uma decisão científica, isso é uma decisão política, é uma decisão econômica, é uma decisão que tem muitas coisas que eu desconheço. O relator perguntou também sobre a reunião em que teria sido discutida a mudança na bula da cloroquina, como disseram na CPI o ex-ministro Henrique Mandetta e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento, ou a mudança na bula? Esse documento foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata. Nise Yamaguchi repetiu várias vezes que não sugeriu mudança na bula da cloroquina e que isso não foi discutido na reunião. Segundo ela, o que se discutiu foi como indicar o medicamento e não a mudança na bula. E foi outro momento tenso. O presidente da Anvisa disse que foi ríspido com a senhora, que tentou introduzir na conversa a mudança por decreto da bula. Ele contou um fato. Eu estou perguntando à senhora sobre esse fato. Olha, a senhora nega que não minutou. E não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula nessa ocasião. Mas nós estamos partindo do fato consumado, da declaração dele e do outro ministro. Mas uma declaração não significa que houve. A minha verdade e os fatos é que não houve mudança de bula. Nem decreto de mudança de bula, inclusive, eu coloco à disposição aqui o que estava em cima da mesa, que era simplesmente disponibilizar o medicamento. Mas a senhora tem esse documento? Mas, presidente, ela está tentando falar isso meia hora, vocês não estão entendendo? Não. Ela está oferecendo o documento tem meia hora. Só um minutinho. Só um minutinho, Marco Rogério. O relator dizendo só um minutinho, senador Marco Rogério. Ela não pode ter esse documento, sabe por quê? Porque o presidente da Anvisa disse aqui para a gente o seguinte, que o ministro Braga Neto, na hora que ele discordou, ele pegou o papel e rasgou. Senhor presidente. Se ela tem esse documento, é porque ela fez. O certo é nós trazermos aqui o presidente da Anvisa e fazer uma cariação com a senhora. Porque ele disse que, inclusive, aqui ele falou, e todos os senadores... Só um minutinho, doutora Anice. Ele disse que até foi indelicado com a senhora. Foi muito indelicado, ele disse aqui, eu até perdi a cabeça, foi indelicado. Isso todos nós ouvimos aqui. Então, se ele foi indelicado, porque alguma coisa proporam que ele, pelos princípios dele, não aceitou. Então, o certo é a gente fazer uma cariação.